Continua. Silvana, seja honesto comigo, você tiver coragem de fazer isso? Não. Ajoelhar assim, ó, e pedir perdão pro Padre Perol, você tiver coragem de fazer isso? Nossa, Não, jamais. é absurdo. Então, se você não tem, eu não tenho, ele não tem. É um O que absurdo, tem? Só né? idiota. Só idiota. E Só na fanático. igreja falar uma coisa dessa, as pessoas, né? Fanatismo. É cego, né? Isso é cego. Olha, o que está atrás disso? Dinheiro. Não pagar. Porque cada processo pedófilo, né, são milhões de dólares. Não é Pouquinha grana. não é 10 mil reais. São milhões de dólares. Tá muito Se dinheiro. você prova, Ou seja, né? O onde dinheiro, vai o dinheiro? E o são dinheiro tá em tudo. Né? milhares. Mas se prova um, você paga um. Agora, qual outra Tem que pagar religião que todos. você conhece que tenha isso? Já ouviu falar de ortodoxo? Outro nenhuma. Batista? Outra nenhuma. Só Espírita? católica. É verdade. Macumbeira? Até macumbeiro aí você não vê falar? Não tem. Pai de santo, né? Não vê ele falar isso. É só católico. Isso é católico, é praga. Você não viu aquele lance que eu te falei? Pô, Não os vai caras, aceitar, não vai ver. lá, os caras lá os hitlerianos lá foram todos encobertos, os grandes nomes foram encobertos pela igreja católica. Vem cá que a gente tinha coberto, vem. Depois vem. Abraço todo mundo, Aí vem o cara. Papa Paulo VI pedir perdão aí pro povo hebreu. Você viu que na época eu não lembro quem que era o ministro de Estado lá, ou quem que era o número 1 lá. Ele falou, pô, mas agora você pedir perdão, pô, depois que morreram tantos, na câmara de gás, tudo morte, não pedir perdão. Faz Eu sentido. acho que eu dei perdão. Sentido. Você devia ter feito isso na hora, não acho. Você devia ter ido contra na hora. Mas então, por que as divindades toleraram que a igreja católica fizesse isso até hoje? É o sistema dele, né? É mentira. Não, mas por que quem cuida disso, desse processo evolutivo, concordou com esse... É livre-arbítrio, né? Vai sempre concordar. Não tem seres que vem pra cá com a dona Não é Tônica? livre-arbítrio da religião. É livre-arbítrio do ser humano. Quer dizer, se você aceita essa besteira, você merece. Você tá Se você ficar assistindo Big Brother o tempo todo e torcendo um para aquele idiota ganhar, Sim. pô, Vai intervir. você está ganhando alguma coisa, você está evoluindo alguma coisa, antes você gasta no paredão, né? Aí eles te levam o teu dinheiro no paredão. Quer dizer, não tem. A gente- O que tem por trás. Coisa né? pra trouxa, Foi né? a patroa, não tem. Trouxa. Quer dizer, Ou seja, o dinheiro. O Ademar tá É, gravando o- já, né? Eu vou andar bem. Tá gravando, depois você corta aqui. bom, vamos lá. Vamos lá? Vamos saber tá lá. Bom, amigo internauta, estamos de novo aqui com o professor Ademar Ramos, Carlos Torres e Alfredo João. Agora, fechando o nosso tema aqui hoje com Roma e Nova York, né, professor? Ligado a profecias. O que a gente pode dizer sobre esses dois locais? Roma e Nova York? Bom, dentro das Babilônias, nós temos 4, como a gente falou. Né? A Babilônia histórica, que fica a 90 quilômetros ao sul de Bagdá, e nós tivemos quase 9 anos de guerra nesse local, então já foi atacada a Babilônia histórica. Mas... Aí tem a segunda Babilônia, que é Jerusalém, que é a prostituta que atacou o cordeiro, então ela já foi também muito atacada no ciclo de peixes, através de várias invasões, a cidade mais sitiada, mais invadida, de maior guerra que teve, né? Mas tem mais duas, né? Duas Babilônias. E o Apocalipse fala que ela é assentada sobre 7 colinas. E Jerusalém é assentado sobre 7 colinas. E qual é outra cidade também assentada sobre 7 colinas? Roma. O que Roma tem a ver? Tem a ver com todas as barbáries. A crucificação do Cordeiro, né, do Jesus, a crucificação do cristianismo, o catolicismo, o problema da Idade Média, que a gente já falou, né? Explicou muito bem no outro resumo que nós fizemos, né? Mas aí vem o ataque a Roma, então Roma vai ter que ser atacada, né? E Roma realmente está previsto ser destruída. Nós tivemos a profecia dos papas que São Malaquias fez. Então nós já estamos no último Papa, mas não tem mais Papa. Qual que é essa profecia? Então é aquela que dá os Papas até o final dos tempos. E ele já determinou. E esse último é o último Papa que tem, mas... Isso, Então pode 16. ter mais um, e esse um vai ter que determinar os desígnios, né? E o destino da própria Roma. Que teve com o Papa Negro? O Papa Negro, Benedictus é negro, né? Porque São Benedito representa o maior santo negro da história da Igreja Católica, que tem o maior poder de milagres, o maior poder de magia,
Tanto é que a gente fala até hoje, mas será o Benedito? Né? Porque por causa da magia que Benedito fazia, né? Ele era fantástico, mas um ser de alta consciência, de alto poder de magia, né? Mas não tem nada a ver com esse Papa aí, né? Esse Papa é meio estranho, né? Muito esquisito. Né? Tem nome de rato, né? A gente já começa a estranhar, né? Então, aí Qual é o nome dele? Sabe o nome dele? Ratzinger. Ratzinger. Ratzinger, é verdade, Ratzinger. Rato falador. Ratzinger. Bom, então realmente a coisa é complicada. Né? Então Roma, ela está dentro de uma das cidades próprias para ser atacada e destruída também. Né? E recentemente nós tivemos, a cerca de 100 quilômetros de Roma, um terremoto muito forte, há alguns anos atrás. E até foi previsto por um cientista, que ele falou que ia ter o terremoto na data tal e naquela data teve o terremoto. E ele acertou em cima, né? E o pessoal dizia que ele era louco. No final acertou. Ele conseguiu acertar pelo gás radônio, né? Que ele percebeu na atmosfera. Então ele falou, como está aumentando, vai ter um terremoto nessa região. E teve, né? Lá em Roma. Pertinho de Roma. E os romanos ficaram assustados nisso. Mas realmente Roma está fadada a terminar. Então veja, todo o poderio, né, da Igreja Católica, veja o que eles fazem com todas essas igrejas, com todas essas áreas, com todos esses terrenos que eles têm no mundo inteiro. O maior patrimônio que a gente tem está dentro de qualquer cidade aqui do Brasil, é a Praça Central, onde tem igreja, onde tem área paroquial, tudo isso. Né? O que eles fazem com aquilo? Abrem no final de semana para pegar os trocadinhos, para vender serviços, mas dão muito pouco para os pobres, ou seja, ele tira o resto que o pobre não tem ainda, né? Tá claro? Então veja, e o que eles fazem com o dinheiro? Então veja, ser pobre vai para o reino do céu, para onde vai o Papa, para onde vai o Vaticano, os cardeais, com toda aquela ostentação, vai todo mundo para o inferno? Então isso é real, isso é verdadeiro? Porque aí tem conceito, né? Por que viver a realeza com toda a ostentação, se só pobre vai para o reino do céu? Então eles vão para o inferno? Então veja, a coisa está muito dúbia, né? E depois, o dinheiro do Vaticano está nos bancos italianos, nas factories, que emprestam dinheiro a juros, está também nas grandes empresas automobilísticas, empresas mundiais. Então veja, onde está então a pobreza? Não existe pobreza, é o país mais rico do mundo, a maior renda per capita do mundo. Então veja, aí tem algo errado, né? Promover pobreza e viver dentro da riqueza. Você vem cá que eu respondo para você. Então, isso vai ter um castigo. E qual é o castigo de Roma? É a sua história. Né? A história dos romanos, das cruzadas, das crucificações, que a gente falou, né? Na Idade Média, né? Nas Inquisições, no atraso da evolução, né? Na pedofilia, que é uma praga dentro da igreja. Você conhece alguma outra religião que tem algum nível ou algum assunto de pedofilia? É zero. Então por que tem esse estigma dentro da religião católica? Tem alguma coisa errada aí. Tá? Então veja, onde tem um esquema desse e que ainda é protegido pela própria igreja, tem alguma coisa errada atrás disso. Mas isso deveria ser extirpado, saído, né? Sumir da igreja. E tanto é que a igreja se subdividiu com os ortodoxos, né? Que não tem nada disso dos padres ortodoxos, o Papa é o de Constantinopla, não é o mesmo do Vaticano, né? E não tem esses fatores, esses valores. Né? Então uma cidade que está na mira também, como Babilônia, no Apocalipse, é Quatro Roma. cidades? Então a gente falou, né, que a primeira é Bagdá, já foi atacada há 8 anos seguidos, né? Então veja, quantos iraquianos morreram? Fala em 119 mil. Só. Não é muito mais. Fala em 600 mil, 700 mil, chega a falar de 1 milhão de iraquianos em mortos. detrimento dos 3 mil mortos no 800. 4.500 mortos oficiais e 30 mil feridos. São os dados oficiais. Considerando os aliados, dá um pouco mais. Mas veja, é muito pouco, né, matematicamente. É irrisório. Então veja, 2 Bagdás estão aí, que é a histórica, que é Bagdá, né? Babilônia, perdão, que é Bagdá. A segunda é Jerusalém, que também a gente já falou bastante, né? Muito atacada, uma cidade constantemente atacada. Os últimos que entraram lá foram os ingleses, para você ter uma ideia, né? Recentemente, né? E depois virou, foi a guerra
os ingleses expulsaram, né, os turcos de lá na época, né? Quando Então foi aí isso foi recentemente, né? Certo. Foi no final, agora, antes do Estado de Israel, né? E ali se tornou uma espécie de colônia britânica, né? Então, o último foram os ingleses que fizeram isso, né? Depois nós tivemos, então, mais uma Babilônia. Qual que seria a outra Babilônia? Roma, que nós falamos, né? E a próxima é Nova York, né? Que é a Babilônia que conspurcou, que mexeu com o sistema financeiro mundial, né? Que corrompeu os mercados. Então, isso é Nova York. Então, é o ponto do domínio. E Nova York teve o atentado às torres, no dia 11 de setembro de 2001, que marcou a torre como o arcano torre, que é o arcano 16, que corresponde ao Apocalipse 16, que fala então do derrame das taças, né, que fala do derrame das taças, que fala do derrame das taças, chamado a torre. Né? Então veja, Nova York também está prevista como uma cidade que vai ser destruída. É isso. Então a gente já teve o atentado e é muito fácil Nova York ser destruída, é só dar um problema na natureza, mas aqui está o arcano 16, mas se você quiser verificar, eu vou aproximar mais, mas o arcano 16, chamado Carlos, leva lá para vocês verem. Chamado a torre. Isso corresponde ao Apocalipse 16, que fala do derrame das 7 taças, que nós também já comentamos. Então uma cidade que corrompeu o mundo, que conspurcou o mundo e que dominou o mundo, podemos dizer que foi Nova York, a cidade financeira. E aí, então, essa cidade está na ira também, né, de Deus também. E a gente já teve os atentados, e se tiver um tsunami em volta, ao redor da costa leste dos Estados Unidos, e veja, é possível ter tsunami lá, está todo mundo esperando na costa oeste, né, onde tem a falha de Santa Ana. Mas existe uma falha, chama Madrid, a Grande Madrid, que através dos Estados Unidos inteiro. E veja, nós tivemos um terremoto que até o pessoal da Casa Branca saiu correndo. Esvaziaram a Casa Branca, foi recentemente, né? Naquela região, né? Perto de Washington, né? Naquela região, nós tivemos terremotos. E o pessoal nunca viu terremoto naquela região, já teve. Então imagina a Islândia colapsando, com 200 vulcões formando uma maçaroca vulcânica ali, né? Imagina o que acontece com a Groenlândia, com os Estados Unidos, com o Canadá, com o norte da Europa, com a Inglaterra. Então, a Inglaterra já era há muito tempo. Né? Então veja, existe uma fragilidade muito grande. E existe essa profecia da cidade nova, que Babilônia é cidade nova, né? E também é chamada Nova York. Nova, New, né? York. York é porque os ingleses invadiram, né? York é uma planta, que é uma árvore. E eles então chamaram, tem a cidade de York na Inglaterra, levaram uma nova York, uma nova cidade, né, vamos dizer, uma nova York. Uma nova Inglaterra, vamos dizer. Ademar, você falou sobre essa falha grande a Madrid, porque a gente também tem nos Estados Unidos, a gente tem aquele Parque Yellowstone, que é um mega vulcão ali, que está adormecido, mas tem os gases de funcionamento. Tá? Quer dizer, uma falha dessa pode também ativar esse mega vulcão, né? Sim, e a gente tem um vulcão que é o Santa Helena, que é muito perigoso. Também o Santa Helena. Ele já matou muita gente, né, no Alasca e na região do estado de Washington, né? Não na capital, no estado de Washington, que fica do lado da costa oeste. Então nós tivemos lá o vulcão Santa Helena, que causou, foi o primeiro vulcão que derrubou um Boeing. Big no Boeing, foi o Santa Helena, derrubou o vulcão. Então veja, a cinza vulcânica, o pessoal fala, mas isso é frescura, cinza vulcânica. Não, em Santa Helena, nos Estados Unidos, né, as cinzas do Santa Helena derrubou o Boeing. Boeing, foi o primeiro Boeing. Então, se a gente for falar sobre o vulcão. Se a gente for falar sobre o Parque Yellowstone, que é um mega vulcão ali, imagina que estrago que você pode fazer ali, né? Então veja, aí vem a Babilônia, né, isso que a gente está falando como Nova York. Tem uma outra cidade que ela é assentada sobre 7 colinas. Mas essa cidade já teve um terremoto muito feio, que destruiu totalmente essa cidade, que é Lisboa. Mas Lisboa não tem nada a ver com o Apocalipse, ela não tem nada a ver. Ela tem a ver com os roubos que fizeram aqui do Brasil, né, das colônias, mas também não foram sanguinários. A gente não pode comparar Portugal com Espanha. Espanha matava.
foi sanguinária. Matou, acabou com os maias, com os incas, mandava as mulheres ir buscar pedras preciosas, ouro, né, cobre, e quando chegavam matava a mulher e o homem, né? Então simplesmente foram roubar, né? E depois teve a civilização. Então Lisboa, ela não tem um agregado, vamos dizer, kármico pesado com relação ao Apocalipse. Então, mas também é sujeita porque passa uma falha bem no Mediterrâneo, no sul da Europa, né? Que ela pega tanto o norte da África como o norte, a parte sul da Europa. E Portugal teve um tsunami no Atlântico, né, que invadiu Lisboa e acabou 100% com a cidade. Mas não tem nada a ver com o Apocalipse, embora também esteja em Sete Colinas. E essa região toda já agrediu o sul da Europa e foi o motivo do término de Alexandria. Nós tivemos em Alexandria, né? Alexandria, por exemplo, tem a biblioteca, a primeira original de Alexandria, ela foi destruída não pela queima, ela foi destruída por um tsunami muito violento, a primeira. Uma onda que entrou em Alexandria, uma onda de 40 metros de altura, e quando voltou, Alexandria tem uma baía, um arco, onde tem um castelo e tem o farol de Alexandria, que foi uma das 7 maravilhas do mundo, né? E aquilo foi tudo destruído por um tsunami que veio. Então esse tsunami já teve na Europa, já teve no norte da África, no Mediterrâneo, né? No Mediterrâneo. Então, veja, hoje não tem um lugar seguro. Você fala no Brasil, né? Sim, nós estamos no meio de uma placa tectônica. Mas somos vizinhos de bombas vivas, que são Chile, né? Parte da Argentina, mas principalmente o Chile, o Equador, o Peru, a Venezuela, né? E a Colômbia. Nós temos problemas. E o grande problema nosso é o Chile, né? Que está muito perto de nós, e o outro seria o Equador. Um país pequeno, mas com uma capacidade de destruição para o Brasil muito grande, né? No Brasil, a gente é sujeito a terremotos, a cataclismo? Somos. Se eles vierem, por exemplo, do Golfo do México. Tem a famosa música de carnaval, né? Chiquita bacana, lá da Martinica, se desce com uma casca de banana nanica. Então, essa Martinica é um perigo. Por quê? Porque todas essas ilhas, elas são vulcânicas. Então o Japão inteiro é formado de ilhas vulcânicas. Né? Então aquela região lá da Sumatra também são ilhas vulcânicas. Sim. O Havaí é uma ilha vulcânica, tem 5 vulcões, 2 estão ativos. Né? Então veja, a gente tem um monte de vulcões ativos. Né? Então tudo isso são perigos que a gente tem. Né? Mas Nova York está previsto ter acontecimentos muito graves. Tem algum perigo, Ademar, nesse processo todo de pré-sal aí? Você quer falar uma coisa? Tem, mas o pré-sal, ao mesmo tempo que ele é um perigo, ele é uma proteção. Uma proteção. Porque o pré-sal, a África estava mais próxima do Brasil, né? E a gente chegou a ter uma época, né, onde era bem próxima do Brasil. E depois começou a surgir como que uma bolha, né, afastando. E a África continua se afastando do Brasil. E ali houve uma evaporação muito grande de água. E dessa água criou uma camada muito grande de sal, que chega a ter 2.000, 3.000, 5.000 metros de espessura. Então o que tem dentro das camadas de pré-sal, lá para baixo? Tem petróleo. Fósseis. Petróleo fóssil, né? E o mar está cheio de áreas fósseis, né? O que é uma área fóssil debaixo do mar? Né? Eram antigas florestas que foram encobertas de terra, convulsionadas e foram rebaixadas para o fundo do mar. Depois foram apodrecendo, né? Decompondo e gerou petróleo então. Então, qual é o perigo do Brasil? Né? É ter vazamentos, como aconteceu agora, né? Perto das costas, aqui, as costas brasileiras, né? Então, mas pode ter vazamentos. Mas perfurar aquilo, explodir, é uma couraça, né? Então, se tiver algo lá de baixo, vai ser complicado. Mas a gente tem uma couraça muito grossa de proteção. Mas, onde é o perigo? Existe uma falha
A gente chama a falha da placa da América com a placa da África, que fica mais ou menos na metade entre o Brasil e a África. E ali é uma falha. Então, se lá tiver um tsunami, aí complica. Se aquele Cumbre Viejo, né, que é o Pico Velho, né, Caindo no mar na direção. nas Palmas, nas Canárias, estourar, pega o Nordeste brasileiro. Não vai chegar em São Paulo, mas com certeza, né, no Nordeste brasileiro vai chegar. Porque as correntes marítimas vão tender a levar para o norte. E as ondas não vêm para o sul. Então a gente tem esses efeitos aqui. Mas o vulcão mais antigo do mundo, sabe onde está? No Brasil. Qual é? Na Amazônia. Só que é um vulcão extinto, não tem perigo nenhum. Então ele fica no Tapajós. É o maior vulcão que tem. É o vulcão mais antigo do planeta. E o Brasil é um terreno muito antigo. É o mais antigo, né? Então é o mais antigo do planeta. Brasil, Bolívia, né? Então são terrenos assim que não tem muita atividade, mas existem as trincas. Qual é a região do Brasil que a gente pode ter terremoto na faixa de 6 graus da escala Richter? Né? Sul? Não, fica aqui na região de Mato Grosso. Mato Grosso. Tem E o Nordeste também está sujeito. Né? São fissuras, são trincas. Então nós temos trincas geológicas, mas não tem uma gravidade muito grande. No sul o problema é outro, né, Ademar? Ali é a proximidade da Cordilheira dos Andes. Né? Então Santa Catarina estão rompendo trincas, uma atrás da outra. Está para romper uma agora no Ceará, que é uma trinca muito importante. Está para estourar essa trinca. Mas não é muito significativo. Então o Brasil tem uma certa segurança. Se bem que nós já tivemos o tsunami que destruiu a costa brasileira. Ah, é? Qual foi? Isso aconteceu quando estavam criando, na época da invasão dos portugueses. Isso está em registro dos portugueses, em cartas dos portugueses, que destruiu São Vicente. A primeira cidade de São Vicente foi 100% destruída, mas era uma aldeia, né? Não era uma cidade. Tudo era pequeno. Então teve um tsunami que invadiu e destruiu toda a cidade. Né? Era a primeira cidade que foi construída, a cidade mais velha do Brasil, né? Com certeza foi São Vicente. Aí ela teve que ser reconstruída depois desse tsunami, que aconteceu com a chegada dos portugueses, logo depois. Isso ninguém fala. Ninguém fala, mas já teve no Brasil. Né? Mas não são significativos, então a gente não tem que se preocupar. Olha, então a gente tem que só deixar o nosso internauta atento a tudo isso, ficar de olho realmente, questionar, né? Questionar tudo que você vê, que você ouve, que você sente, porque o momento agora é de abrir o olho e ficar consciente a tudo isso. E as boas profecias que nós não falamos, mas vamos gravar essas boas profecias mais para frente. As boas, a gente já sabe. Só as melhores profecias estão no Brasil. Isso dá para a gente dar um gostinho para o nosso internauta? Sim, por exemplo, todos os seres, isso se você aceita reencarnação. Mas se você não aceitar, não tem problema, vai acontecer do mesmo jeito. Porque a reencarnação é uma lei universal, né? Você vai acabar entendendo que isso é verdade. Tem até meio de provar cientificamente que a reencarnação existe. Tá? Então veja, os grandes seres da humanidade que tiveram expoentes em tecnologias, em literatura, em ciência, em política, vão nascer em terras brasileiras. Então o Brasil, devido à miscigenação racial que ele tem, ele vai ser o maior foco de gênios da humanidade. E isso então vai dar uma qualificação muito grande de cientistas, de artistas, de escritores, de pesquisadores, de pessoas de significância, né? Cultural, artística, científica, social, de todos os aspectos. Então veja, e depois o Brasil, ele tem água suficiente, abastecer, ele tem sementes suficientes e nós vamos ganhar muito dinheiro alimentando o mundo. Então a profecia, tudo que roubaram da gente, tudo que roubaram vão pagar agora. Então o português vai vir aqui, né? Vai ter que pagar. Vai levar, quem roubou o nosso dinheiro foi mais português. Né? O francês roubou, mas roubou pouco, né? Isso não foi tanto assim. O inglês roubou, mas roubou pouco. Os vikings lá no Nordeste roubaram, mas roubaram pouco. Mas quem roubou mesmo foi o português, então ele vai ter que... Quer dizer, a lei kármica, a lei da ação e reação funciona até para um país. Exatamente. Então o Brasil, ele vai ter muitas riquezas, ele vai ter muita tecnologia, a miscigenação racial
ela vai ser diferenciada. Hoje o maior número de gênios nasce na China, porque eles têm 1 bilhão e praticamente 400 milhões de habitantes, então proporcionalmente é o maior número de gênios, de paranormais, de especiais, mas o Brasil, apesar de ter uma população menor, vai ter um número maior do que o da China. Então, e diferenciado, porque é miscigenação racial. Então nós vamos ter aqui a volta de Getúlio, vamos ter aqui Gandhi, vamos ter aqui Newton, vamos ter grandes matemáticos, grandes cientistas, esses gênios da informática, né? Deus queira que esse americano aí que criou a Apple, né, reencarne em terras brasileiras, né? O Jobs, né? O Ademar de Barros também. O Ademar de Barros, com certeza, esse Não vai faltar. não vai faltar, né? O seu nome é Ademar de Ramos. Ademar do Ademar de Barros. Então, mas veja que as profecias são excelentes na parte cultural, na parte artística, na parte da ciência. Vamos ter uma religião, filosofia universal. A ONU vai estar sediada no Brasil. Nós vamos dominar os mercados, mas não com domínio, né? Vamos, através da real troca, vamos ter processos de troca. Vamos estabelecer uma moeda única, mundial. A solução financeira vai ser do Brasil. Você fala, pô, mas os dirigentes que estão aí, mas vão morrer, né? do PT, do PSDB, ou daquele, ou do PV, eles são competentes? Lógico que não. Mas existe o dedo de Deus que vai fazer surgir a competência. E o Brasil vai cumprir sua missão. E nesse momento a humanidade também já vai estar melhor. Vai estar melhor, né? Então nós vamos alimentar o mundo, vamos cuidar do mundo, vamos cuidar. O que os Estados Unidos estava fazendo, esse o papel que ele parou por causa da guerra mundial com as bombas atômicas, né? Se o Brasil vai assumir. Então as profecias do Brasil são maravilhosas, em todos os aspectos, em todos os anos. Todas as crianças vão ter um diferencial mental acima da média. Então vão ser crianças bimânicas, com duas mentes, especiais. A quantidade de índigos, de blues ou de crianças especiais vai ser muito grande, criança cristal, do jeito que você quiser, né? Então veja que as oportunidades são grandes em todos os ramos, em todas as atividades. Então, o Brasil vai ser o exemplo. E isso está determinado, né, na nossa bandeira, que tem 3 cores, né? Ou 3 mandados, que é paz. Na faixa branca significa paz, ordem e progresso. Então nós vamos ter paz, ordem e progresso. Colocar paz, ordem e progresso no mundo. Por enquanto, nós vamos dar um pontapé bem dado no traseiro de um idiota que está dormindo, chamado gigante adormecido. Primeiro, que é um gigante. O que ele está dormindo num berço? O gigante tem que dormir numa cama grande. Então ele está dormindo num berço esplêndido. Mas que berço esplêndido? Que dormir? Levanta, gigante Brasil. Fica em pé, sacode a poeira e faz acontecer, faz a ordem do progresso acontecer. A propaganda já deu esse resultado. É isso que a gente tem que fazer. Nós não temos que ficar levando chupeta ou então fazendo cafuné no gigante adormecido. Tem que dar umas buquetas nele para levantar e trabalhar, deixar de ser preguiçoso. Não é que nem político que não trabalha, a maioria deles. Tem que ser funcionário público que tem valor, trabalha, esse trabalha. Só que não recebe aumento, é discriminado, né? Então, os professores. Então tudo isso vai mudar. Está invertido, né, os valores, porque o professor que faz a personalidade do aluno, ele dá consciência para o ser, ganha uma mixaria. Quando quem de repente joga bola, não sabe nem falar vamos ter alfabeto, ganha milhões. O melhor sistema social político do mundo, chamado de sinarquia. Nós não falamos ainda da sinarquia, né? Pois eu quero te perguntar sobre isso agora. Então, sinarquia. Vamos fazer umas gravações. Sobre É o isso. sistema ideal de vida, de governo. A gente vai falar. Então vamos implantar sinarquia no Brasil. Mais pra frente. Vai ter a educação, saúde, vai ser a pátria ideal de vida. Acompanhe com a gente, pessoal, em 2012 a gente também tem uns temas aqui que a gente vai gravar para vocês estarem com a gente. E continue escrevendo com a gente, perguntando para Ademar algumas dúvidas que vocês têm aí, para depois em 2012 a gente poder trazer para vocês as respostas de muitas coisas, né? Pode sugerir também algum tema totalmente diferente que eles queiram, né? Exatamente, então. Porque nesse aspecto a gente tem uma experiência muito grande, né?
Então. É só escrever embaixo do Iniciação. vídeo, né? Ele faz a pergunta No embaixo. YouTube vocês têm, ou então nas redes sociais, que eu e o Carlos podemos colocar para vocês, né? O nosso contato na rede social é Fred João e Carlos Torres. E a gente vai distribuindo isso. E quem quiser participar com a gente é só escrever ou na rede social ou no próprio YouTube, né? Bom, Carlão, tem alguma coisa para o nosso internauta aí? Não, tá tudo bem. Tudo bem? Ademar, obrigado mais uma vez por a gente estar junto Obrigado. nessa grande egrégora. Obrigado, internauta, esteja com a gente sempre.